Olá, bom dia. Está começando mais um programa Cidades e Negócios. Muito obrigado a você que nos acompanha. Hoje vamos falar do setor da construção civil. Por isso, convidamos Mauro Campos, presidente do Sinduscom, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Sul Fluminense. Mas antes vamos falar de um tema que está chamando a atenção do setor. É o preço do metro quadrado da construção civil. Houve aumento. Acompanhe. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que o Índice Nacional da Construção Civil, pesquisado em parceria com a Caixa, registrou no mês passado uma forte alta nos preços do material e da prestação de serviços na hora de construir um imóvel. Os cálculos levaram em conta os valores praticados entre os meses de maio e junho. A diferença foi de 7,80%. Reflexo imediato do fim da medida provisória que desonerava a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento das empresas do setor. Entre os benefícios, a MP retirava cerca de 20% dessas contribuições. Os resultados foram tão negativos para a economia que o governo já estudava, mesmo antes do fim da medida provisória, uma nova MP para retomar o crescimento do setor. Reajustes dos salários dos trabalhadores também tiveram influência nos números. Os impactos negativos já são realidade, fazendo o estado do Rio ter o preço do metro quadrado de construção civil mais caro do país. Esses números realmente mostram que o preço da construção civil no Brasil ficou mais caro. Mauro, bom dia, muito obrigado pela presença aqui no Cidades e Negócios. E os senhores empresários, como é que estão recebendo esse aumento na construção civil? Não é bom para ninguém, né? Negativo. Bom dia, Guizarelli. Bom dia, ouvintes do Cidade e Negócio. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, aumento ninguém gosta de falar, né? É uma coisa que realmente não agrada nem aos empresários e muito menos aos futuros mutuários, no caso de obra habitacional, e aos governos e contratantes, no caso de obras industriais e governamentais. Mas muito desse aumento ele se dá por um acúmulo de situações. Você tem, nesses meses de maio, junho, alguns dissídios coletivos que têm impactado muito no custo. Você tem tido... Isso no Brasil todo? No Brasil todo, no Brasil todo. E principalmente no Rio, que esse índice saiu em junho e que teve um aumento em torno de 9% na categoria. Inclusive no Rio de Janeiro, desculpa te interromper, no Rio de Janeiro existe o preço mais alto, né? Exatamente. O maior preço de venda do país. Venda, é R$ 1.026 o metro quadrado, quer dizer, na média, né? Dependendo da situação, não é isso? É porque esse valor ele varia muito. Você tem casa popular, você tem alto nível, você tem comercial, você tem 16, 15, 12 apartamentos, andares. Então, isso faz com que esse número seja um mix desse custo todo. Mas voltando ao aumento, você tem o acúmulo dos dissídios e você tem pontualmente em junho, e vai refletir forte agora em julho, a questão de ter caído a medida provisória que desonerava a folha de pagamento da construção civil. Você vê, você teve a substituição de 20% da parcela patronal sobre a folha, trocada por 2% sobre o faturamento. Isso desonerava e beneficiava em algumas categorias da construção civil. Isso, com certeza, também já veio registrado nesse índice. E é bom que se diga, Mauro, que a medida provisória do governo federal, ela terminou. O efeito dela, o prazo dela, digamos assim, acabou. E não houve tempo hábil para que isso fosse renovado, ou intenção, não se sabe. É isso que ocorreu. E isso fez com que esses, média de 20% sobre um ponto da folha de pagamento, caísse no preço da construção civil, é isso? Com certeza, com certeza. O governo federal, quando ele lança uma medida provisória, o Congresso tem um prazo para votar. Como eles não votaram, ela caducou. E caducou também para o comércio, que tem afligido muito o pessoal do comércio também. E na construção civil já reflete diretamente no custo da construção civil. A gente estava falando aqui, né? Eu falei do valor no Rio de Janeiro, que acaba sendo o mais caro do país, né? R$ 1.026 o metro quadrado. Mas, por exemplo, na média do país, se a gente analisar, eu tenho um dado aqui, para você ver. Na média nacional, se divide da seguinte maneira, Mauro, R$ 460 relativos a materiais e outros R$ 430 da mão de obra. Quer dizer, a mão de obra também tem um peso considerado nesse preço final da construção civil.
Historicamente, você vê que sempre se ouviu na construção civil que era 60% material e 40% mão de obra. Isso tem invertido esse segmento. Em alguns setores do país, isso chega a ficar mais forte para a mão de obra. Quando você embute, por exemplo, nas grandes capitais, aqui no Sudeste, onde você, pela falta de mão de obra, você é obrigado a ter que trazer benefícios como cesta básica, a refeição, isso chega a ultrapassar os 50%. E, além de tudo, com essa falta de mão de obra, e acarretou uma necessidade muito grande de treinamento, porque a construção civil teve um longo período adormecida, e que quando veio esse boom aí, a partir de 2004, 2005, e logo em seguida veio o lançamento do Minha Casa Minha Vida para 2008, 2009, isso explodiu no país inteiro. Também é óbvio que o crescimento da renda, o crescimento do PIB, que o país teve aí o seu momento de glória, isso fez com que a mão de obra ficasse muito escassa e cara. Consequentemente, encareceu o metro quadrado. O produto final. E aí, como é que isso se reflete? Qual que é a perspectiva que os senhores têm daqui para frente? Quer dizer, isso tende a diminuir o ritmo do setor? Eu acredito que tende a diminuir o ritmo de crescimento. A desaceleração do volume de obra que já se começa a detectar em vários lugares do país, em várias capitais. Com isso, você desacelera a necessidade intensiva de mão de obra que nós vimos sofrendo. Isso é uma coisa altamente significante, porque quando você tem a obra, não tem a mão de obra, você tem que dar benefício, você tem que dar um aumento de salário. Obviamente que isso vai se refletir no preço final. Isso vai refletir no preço final. Principalmente porque nós temos que admitir que durante esse período que a construção civil teve praticamente adormecida, nós tivemos um achatamento muito grande no salário do trabalhador. Então, além da necessidade intensa de mão de obra, além da necessidade de você ter que alimentar muita mão de obra muito rápido, você ainda tinha que recuperar o salário da construção civil frente às outras categorias. Porque senão você não briga pela mão de obra, né? Ou você fica com o restolho da sociedade. Então, nós temos 2 pontos a analisar. Nós precisamos recuperar para que a gente tenha gente boa, gente que realmente volte a gostar e que queira vir para a construção civil. Mauro, para a gente não sair ainda do tema dessa questão do preço da construção civil, né, que a gente está falando aqui, e tudo isso que o senhor está colocando, que acaba refletindo no preço final, como é que estão as negociações? Porque a gente sabe que o setor é um setor muito forte, um setor que consegue negociar, que consegue chegar ao governo federal e fazer lá suas conversas, suas reivindicações. Como é que estão essas negociações? Como é que estão esses pedidos? Bem, eu acho que essa questão dos pedidos e esses avanços, a gente com certeza tem conseguido, tem lutado muito. Nós temos a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que faz um trabalho fantástico, o Paulo, que é o nosso presidente, ele tem levado as aflições do setor. Essa questão da desoneração da folha foi um atrativo, essa questão da normatização dos serviços. Hoje nós temos o PBQPH, que é o Programa Nacional de Qualidade e Produtividade na Construção Civil, que é uma forma de você poder distinguir a boa e a má empresa, que isso é fundamental para o setor. Porque muitas vezes nós somos comparados, fala-se da construção civil como um todo. Não é assim. E não é assim, porque você tem empresas e empresas. Você tem muito particular aí de outros segmentos fazendo obra de forma descuidada e muitas vezes de forma até irresponsável. E ilegal. E ilegal. Então, quer dizer, você tem um contingente de atividades na construção civil que é muito amplo. E isso a gente tem, junto à política da construção civil, vindo pontuando isso, buscando, reivindicando e conseguindo vários pontos, várias vitórias para a construção civil. Tá certo, Mauro. Vamos fazer um pequeno intervalo, porque daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos falar dos números do Sul Fluminense, região que você é presidente do sindicato. Daqui a pouquinho, não saia daí. Realmente são grandes obras que fazem parte aí dos investimentos, principalmente do governo federal, alguns do setor privado também, Mauro. E aí a gente pode citar, eu tenho aqui, olha, por exemplo, a usina nuclear de Angra 3, né, que é uma grande obra. Temos lá o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí. Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios e você pode dar a sua sugestão, fazer críticas, elogios sobre o nosso programa. Anote o nosso e-mail, programa@cidadesenegocios.tv.br.
Realmente são grandes obras que fazem parte aí dos investimentos, principalmente do governo federal, alguns do setor privado também, Mauro. E aí a gente pode citar, eu tenho aqui, olha, por exemplo, a usina nuclear de Angra 3, né, que é uma grande obra. Temos lá o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí. Quer dizer, são obras que realmente ajudam o setor como um todo, né? Com certeza, você tem essas grandes obras que você citou, temos também lá no norte fluminense o Porto do Açu, em Campos, que vive talvez hoje um momento aí de dúvida, mas com certeza é uma grande obra, pois é um grande investimento. Vamos explicar por que dessa dúvida, né? Porque na verdade é uma obra que faz parte do grupo do Eike Batista. Exatamente. Né? E o Eike Batista que enfrenta aí uma situação complicada, as ações das empresas dele caíram muito na Bolsa, e aí, por isso, é uma situação complicada, mas é uma grande obra. Porém, que vai ter que ser terminada. É uma grande obra que merece ser terminada, e a gente espera que ele mesmo termine ela, porque ela vai trazer grandes benefícios. Lá existe possibilidade de criação de fábrica, de logística, de apoio às plataformas, então é uma grande obra. O Comperj, lógico, em São Gonçalo, ali é uma obra fantástica, que já começa a dar sinais de vida, e não só o Comperj na sua própria construção, como na sua manutenção e nas suas ampliações futuras, é uma obra relevante para o Estado do Rio. Minas, a usina nuclear com certeza é grande. E aqui na nossa região nós temos aí também, já finalizamos a obra da Nissan, da Hyundai e outras que estão por vir. Pois hoje. Até a ampliação das empresas, né? Quer dizer, esse setor do automotivo, ô Mauro, ele trouxe grandes investimentos nesse setor, né? Com certeza. Você disse aí da Nissan, da Hyundai, quer dizer, mas as empresas que já existiam, a Volks, por exemplo, tem ampliação sendo feita, constante. A Peugeot, então... Peugeot praticamente dobrou a sua linha de produção, e outras, as obras também públicas, porque isso é sempre, a construção civil, ela vem, quando ela começa a aquecer, ela vem sempre fruto de bons momentos políticos e econômicos. Então aquilo vem como uma bola de neve, crescendo. Você vem a indústria, por trás da indústria você tem necessidade de habitação, você tem necessidade de comércio, você tem necessidade de serviços, porque aumenta muito. É dinheiro circulando. É dinheiro circulando e é progresso circulando. E a construção civil, ela é sempre esse eixo de viabilidade de qualquer projeto. A importância da construção civil, e aí eu estou puxando a sardinha merecidamente para o nosso setor, porque ela é o eixo de viabilização de qualquer coisa. Se você vai implantar uma fábrica, você precisa, se você vai implantar um saneamento público, uma construção de uma estrada, no caso do Arco Metropolitano no Rio de Janeiro, você tem sempre o começo pela construção civil. A habitação, a moradia, enfim, em tudo você encontra a construção civil. E aí, Mauro, obviamente que vai buscar um pouquinho daquilo que a gente estava falando no bloco anterior, que é a questão da mão de obra qualificada, né? Se precisa de mais trabalhadores nesse setor, talvez quando as obras aumentam, se precisa rapidamente da mão de obra. E aí, como é que faz para encontrar mão de obra especializada? Eu estou perguntando isso porque um tema que sempre traz preocupação é a segurança no trabalho. Né? Como é que se lida com essa questão? Existe uma legislação que obriga que os empresários, os senhores, ofereçam aos trabalhadores o EPI, né? E aí o equipamento de proteção individual, não é isso? Isso. E aí, como é que está esse pensamento? Nós, no sindicato, nós temos há anos, a gente sempre diz que EPI, segurança no trabalho, é investimento. Existem alguns segmentos e alguns construtores, que eu não chamo de empresários, eu não chamo de empresas de construção, que insistem em achar que EPI é custo. A responsabilidade civil sobre um acidente na obra muito caro. É muito caro e é muito penoso, e a responsabilidade é muito grande. Então, a gente conclama sempre, nós estamos trabalhando sempre com o Ministério do Trabalho, quando possível, com os sindicatos trabalhadores, sempre em campanhas buscando a questão da segurança no trabalho, porque o trabalhador hoje na construção civil, mais do que nunca, ele é um investimento, ele é quase um bem da empresa. Principalmente se você tem um trabalhador que já está há algum tempo na empresa. Então, ele tem que ser protegido, não basta nós darmos o EPI, nós temos que dar o EPI, nós temos que qualificarmos, nós temos que ensinar como usar e, principalmente, conscientizar o próprio trabalhador da responsabilidade que ele mesmo tem em usar esse equipamento. Pois é, Mauro, mas apesar disso tudo, a gente sabe que melhorou muito, né, esse tema, apesar disso ainda há
trabalhadores que recebem o equipamento, às vezes por falta de orientação não usam. E a falta de fiscalização também, né? De quem é a responsabilidade sobre a fiscalização? Em geral, a fiscalização, primeiro, eu acho que ela moralmente, era uma responsabilidade de todos. Do empresário, do trabalhador, dos chefes hierárquicos dentro da empresa. Tem que ser do próprio sindicato, do trabalhador sindicato do também. trabalhador e do Ministério do Trabalho, com certeza. Todos têm que legalmente, fiscalizar todos têm que ser. Isso tem que ser um trabalho de conscientização e fiscalização rígida. Eu sempre digo, que quando você tem um trabalhador em grandes empresas como a CSN, a Votorantim, a Petrobras, não existe esse papo de, eu não uso, o capacete aperta, o óculos me incomoda. Não tem, porque senão é rua. Então, eu acho que essa política, lógico, dura, ela tem que ser dura, ela tem que ser imposta e vigorosa em cima do trabalhador e do empresário. Nós somos totalmente a favor disso. É óbvio que acidentes acontecem, você não tem como o empresário, mesmo o engenheiro da obra, estar fiscalizando, às vezes, 200, 300 funcionários. Tem que se minimizar essa sensibilidade, nós temos obrigação todos de estar empenhados nessa muito causa. Importante. É um tema importantíssimo. Tá certo, Mauro, nós chegamos ao fim de mais um bloco, porque daqui a pouquinho, no terceiro bloco, vamos falar do projeto do governo federal que quer construir ao todo aí 3 milhões de casas em todo o país. É o projeto Minha Casa Minha Vida. Não saia daí, daqui a pouquinho. E aí agora a gente vai falar do projeto do governo federal, que é Minha Casa Minha Vida, um programa social que com certeza tem seus benefícios para um setor tão carente da sociedade. Né, em todos os segmentos. Na verdade, ele atinge vários segmentos da sociedade. Né, se divide em 3 pontos do setor. Né? Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidades e Negócios e você pode nos mandar a sua opinião, a sua sugestão. Anote o nosso e-mail, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber Mauro Campos, presidente do Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Sul Fluminense, Mauro. E aí agora a gente vai falar do projeto do governo federal, que é Minha Casa Minha Vida, um programa social que com certeza tem seus benefícios para um setor tão carente da sociedade, né, em todos os segmentos. Na verdade, ele atinge vários segmentos da sociedade. Né, se divide em 3 pontos o setor, não é isso? Explica para a gente como é que é esse projeto. É isso aí. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi um dos programas, na minha forma de enxergar, mais inteligentes do país. Porque ele traz no bojo do seu projeto o subsídio, que ele é dado especificamente para quem ganha menos e em função da idade. Então, você encontra aí no mesmo edifício pessoas pagando R$600 de prestação e outros pagando 300 e poucos de prestação em função do seu benefício social. Então, por isso eu julgo ele um dos projetos mais inteligentes que o país já teve. E um projeto, só complementando, desculpa, que pretende construir, como havia falado, 3 milhões. Né? Já foi 1 milhão na primeira fase. Isso, no PAC 1. No PAC 1 e agora no PAC 2, a presidente colocou como meta 2 milhões, dos quais mais de 1 bilhão já foram contratados. Agora, esse programa se divide em 3 etapas. Ele tem o Minha Casa Minha Vida 1, 2 e 3, que vai de 0 a 3, que é um programa que, em geral, ele só se viabiliza com terrenos da prefeitura, com apoio, muitas vezes, na infraestrutura e alguma forma de comercialização, que, na verdade, não é comercialização, ele é um arrendamento, mas é feito pelo município. De 0 a 3 salários mínimos. 0 a 3 salários mínimos de renda. Depois ele tem de 3 a 6 e de 6 a R$5.000, em que nessas faixas vão se diminuindo o nível de subsídios, que varia de 23.500 até 0, óbvio, e você tem aí um seguro no caso de perda de emprego, você tem um juro subsidiado que chega até 4,5% ao ano, dependendo também da faixa que você está usando, e você está possibilitando o acesso à moradia, que vinha praticamente estagnado durante décadas antes desse programa, e que hoje você consegue viabilizar com uma certa agilidade junto à Caixa Econômica Federal e junto ao Banco do Brasil, que também foi um outro grande facilitador. Inclusive o Banco do Brasil, que tem a intenção de emprestar, digamos assim, só em 2013, cerca de
30 bilhões de reais. Isso, o Banco do Não é Brasil isso? já Pro deve... setor imobiliário. A expectativa do Banco do Brasil esse ano já é chegar a 27 a 30 bilhões de reais em empréstimos. Quer dizer, isso é no todo, não é para o projeto Minha Casa Minha Vida, mas para todo o setor. Mas a grande maioria vai mesmo para Minha Casa Minha Vida. E todos os dois, o Banco do Brasil em especial e a Caixa, eles estão empenhados quase como uma missão fazer esse financiamento. Eu acho que aí está a grande vantagem desse programa. É que o governo conseguiu trazer para essas entidades empresariais governamentais a questão da necessidade e do benefício que isso gera. A função, na verdade. A função da habitação. E outra coisa, governo, né? Se você for analisar, a construção civil é um emprego barato, ele é rápido e ele tem um retorno imediato. Ou seja, eu iniciei um canteiro de obra, eu já gero emprego imediatamente, sem nenhum grande investimento, a um passo que outras empresas, como a indústria automobilística, dizem que o emprego custa quase 1 milhão cada emprego futuro, claro, porque você tem que construir a fábrica, você demora 3, 4 anos para começar a produzir, para aquele emprego se fixe. A construção civil é imediata, o imposto é imediato, que logo que você começou o canteiro, você já tem que fazer compra, você já está trazendo imposto, você já está gerando arrecadação de ICMS, de ISS, de impostos federais, enfim, é um ganha-ganha de todos os setores que esse programa do Minha Casa Minha Vida traz dentro desse contexto nacional e que a gente só espera que cada vez mais os municípios, os poderes concedentes das licenças e das aprovações tenham agilidade e busquem o mais rápido possível implantar os seus programas. Porque quando você fala na primeira faixa de 0 a 3 salários mínimos, a gente está falando aí numa obra que gira em torno de 80 mil, 90 mil reais, é isso ou não? Não, 70? do 0 a 3 não chega. Em geral, 60, é 75, entre 60 e 75 mil reais. Exatamente. Mas nesse setor, Mauro, é muito importante a participação dos municípios e das prefeituras, não é isso? Não, é fundamental. Dificilmente você consegue viabilizar sem o apoio da prefeitura. Ela muito tem que estar difícil. presente, né? Ela O prefeito, tem que estar os governantes têm que estar presente, presentes, têm que estar disposto a participar desse projeto. E esse programa ele é muito subsidiado. Ele chega até 23 mil de subsídio, fazendo com que a prestação aí venha para um patamar muito acessível mesmo à população. Tá certo. Quer dizer, são investimentos que com certeza trazem benefícios para todos, né? Como a gente está falando, para a sociedade, para quem precisa, para o setor da construção civil também, que se vê ali com um impulso, uma alavanca, né? Isso na região, aqui no sul fluminense, digamos assim, que onde você é presidente do sindicato, são cerca de 430 empresas legais, não é isso? Em torno disso. Quer dizer, lógico que muitas dentre essas são condomínios, são empresas que temporariamente vêm prestar serviço, mas gira em torno disso aí, 430 empresas. Quer dizer, e de uma forma geral, você que está sempre em contato com esses empresários, né? Como é que você vê as perspectivas para o futuro do setor? São boas? São boas. Apesar da aceleração do crescimento da construção civil ter diminuído, você hoje tem um crescimento bem menor, mas você tem aí um potencial duradouro de bons negócios. E o Minha Casa Minha Vida, novamente, ele é muito responsável por isso. E a vantagem dessa duração longa é que a empresa pode investir, ela pode comprar equipamento, ela pode qualificar o seu pessoal, ela pode criar musculatura para se desenvolver tecnologicamente. Investir cada vez mais, né? Cada vez mais. Isso é muito importante que em outras épocas nós não tínhamos. Ok, Mauro Campos, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e deixar as portas sempre abertas. Eu é que agradeço a oportunidade, nós estamos às ordens para qualquer oportunidade, nós estamos dispostos a estar com vocês aqui, com prazer. Ok, muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!